Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver assistindo. Meu nome é Guilherme Araújo, eu sou monitor de desenho técnico de engenharia mecânica da UFG, terceiro período. E esse aqui é o vídeo que eu tinha prometido a respeito de perspectiva. Acabou que eu demorei um pouco para gravar, peço perdão nesse aspecto, mas pelo visto vocês ainda têm um prazo para entregar, então estou realmente torcendo que ninguém tenha enviado a atividade ainda, para poder tipo, validar com esse vídeo antes de poder entregar qualquer coisa. E como que eu vou fazer nesse vídeo? Eu peguei aqui um desenho simples de um objeto em 3 vistas, cotado, no caso frontal, superior, lateral direita. E utilizando essas 3 vistas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os desenhos em perspectiva dele em isométrica, em cavaleira, diferente de cavaleira, e eu vou ensinando para vocês. Antes de qualquer coisa, a respeito de perspectiva, eu vou só reforçar um conceito, que é o conceito de eixos de... É o conceito de eixos, na verdade. Porque o que acontece? Quando a gente tem um plano, a gente tem só o eixo X e o eixo Y, e eles são perpendiculares entre si. Por exemplo, aqui, eixo X e eixo Y. Aí, quando a gente desenha nisso, a gente tem um plano. Quando a gente desenha em 3 eixos, aí a gente já tem um objeto tridimensional. E isso aqui é coisa que vocês já viram em matemática, que é, por exemplo, os gráficos em 3 dimensões, dimensão X, dimensão Y, dimensão Z. Os diferentes desenhos em perspectiva que a gente tem no mercado não, desculpa, que existem, o que muda entre eles? Muda o ângulo entre os eixos, porque teoricamente todos fazem 90 graus entre si, mas do jeito que você posiciona o objeto na hora de visualizar ele, essas angulações podem mudar. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. A primeira coisa que eu vou falar é falar da vista isométrica. Qual que é a vista isométrica? A vista isométrica é aquela em que todos os eixos fazem 120 graus entre si. Então, por exemplo, a gente tem o eixo da profundidade da peça, a gente tem o eixo do comprimento da peça, e a gente tem o eixo da altura da peça, que é esse vertical aqui. E utilizando esses 3 eixos, ó, você vê que tem todas as dimensões que a gente precisa, largura, comprimento e profundidade, e a gente utiliza isso para fazer os desenhos. E aí, toda vez que você tiver, por exemplo, essa altura aqui, esse aresta aqui, é em relação à altura, então ela é vertical na vista superior, na vista frontal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela paralela ao eixo da altura. A utilidade desses eixos que eu estou falando, gente, é para você fazer as linhas paralelas a elas quando elas representarem essa coisa. Então, por exemplo, essa aresta aqui é uma aresta da largura da peça. Porque, por exemplo, a gente tem a vista frontal aqui, que representa a altura e o comprimento, só que ela não representa a largura. Aí já na vista lateral direita a gente tem a largura e ela vai ser representada aqui paralelamente ao eixo da largura. Detalhe, todas as dimensões são representadas em verdadeira grandeza. Então, se nas vistas esse desenho, essa aresta tem 30 milímetros, como está identificado pela cota, aqui ela vai ser representada também com 30 milímetros. Se ela, no caso, por exemplo, é inclinada aqui, vamos supor que essa largura aqui é de 15 milímetros. Eu vou fazer uma linha de 15 milímetros inclinada paralelamente a esse eixo. Eu vou ensinar vocês 2 coisas agora. Primeiro, como que desenhar esses eixos e como utilizar o comando linha determinando o ângulo. Vou pegar, por exemplo, um ponto inicial para ser meu ponto zero. Vou pegar esse ponto aqui. O que eu vou fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a linha da largura, por exemplo, o eixo da largura. Eu coloco o arroba, né, de sempre. Aí eu coloco o comprimento que eu quero. Normalmente é bom fazer uma linha mais longa, porque aí você pode fazer em cima dela e tudo mais. Então eu vou colocar 60. Eu determinei o comprimento dela. Agora, como que eu faço para determinar o ângulo? Digitei 60, arroba 60, no caso. Eu aperto Tab ou o botão menor que, mas vou apertar Tab mesmo. E aí pede para definir o ângulo. Então, eu vou fazer o ângulo de 30 graus. Ah, por que 30 graus? Porque esse ângulo é contado em relação à horizontal. Então, por exemplo, se esse aqui é o eixo horizontal, quando eu coloco uma cota entre esse eixo e esse, é de 30 graus. Ó, e é utilizando essa referência que vocês vão determinar os ângulos. Mas vocês podem só decorar. O primeiro vocês fazem com 30 graus,
O segundo eu vou fazer aqui partindo do outro mesmo ponto, arroba 60 tab, e agora fica os 30 graus, mais os 120 de distância entre um eixo e outro. Então, 30 mais 120, 150. Coloco 150 graus, fiz no segundo eixo. E o terceiro, vocês podem simplesmente pegar eles e fazer vertical, porque você vai somar 120 de novo no 150 que você já tinha, e vai dar 270 graus. E 270 graus tá justamente no eixo da vertical, né? Então, você pode... Vou estender ele um pouquinho aqui. Ficou torto, mas a gente releva. E aqui estão feitos os três eixos. Eixo da largura, eixo do comprimento e eixo da altura. Vocês podem estender esses eixos, né, para além da origem. Então, por exemplo, se eu quero fazer a altura assim, eu posso fazer assim. É uma maneira até mais ideal, porque, por exemplo, vocês podem ver que eu fiz o desenho em cima e não embaixo. E é nesse esquema aí que vocês vão fazer, galera. Vocês vão pegar, no caso, a primeira coisa que vocês vão fazer em todo desenho em perspectiva que vocês forem fazer é desenhar os eixos de vocês. No caso de uma vista isométrica, vocês vão fazer os eixos distanciando igualmente 120 graus uns dos outros. No caso, eu tinha apagado esse. E é assim que vocês vão fazendo. Vocês, por exemplo, vou pegar, no caso do jeito que eu já fiz aqui, para representar essa face, essa aresta aqui, eu percebi que ela estava paralela com esse eixo. No caso, nesse caso aqui, está até sobreposicionado, né? Então, eu peguei uma linha de 30, né? De 20, quer dizer, desculpa, que é a aresta, e fiz arroba, opa, desculpa, porque eu estou errado, arroba 20, tab, e o 150 graus para indicar que ele é paralelo com o negócio. E aí vocês vão ver que eu fiz uma linha agora que encaixa perfeitamente. E é basicamente isso aqui a respeito de vista isométrica. Eu acredito que vocês não vão ter problemas em representar as vistas em 3D. Talvez dê uma bugada às vezes, mas é só prestar muita atenção. E agora eu vou falar da vista cavaleira. A vista cavaleira é um pouco mais peguinha, porque o que acontece? Na vista cavaleira, a gente tem os três eixos novamente, então eu vou determinar aqui como que eu faço. Como vocês vão fazer os eixos. O primeiro eixo, vocês vão fazer ele 100% vertical. Então eu vou colocar ele aqui. Pronto, aqui, eu fiz um eixo 100% vertical. O segundo eixo, você vai fazer ele 100% horizontal. Olha que loucura, eu fiz dois eixos aqui que são perpendiculares entre si. E o terceiro eixo, que é o eixo da profundidade, se a gente considerar esse aqui, por exemplo, eixo da altura e eixo do comprimento, o eixo da profundidade vai ter um ângulo variável. E aí, para cada ângulo que você colocar, você vai ter que reduzir as dimensões que você colocar naquela profundidade. Porque, por exemplo, eu fiz aqui o mesmo desenho aqui em perspectiva cavaleira, com três ângulos diferentes. Eu fiz esse primeiro aqui, o segundo e o terceiro. Observem o seguinte, nesse primeiro, parece uma perspectiva normal, realmente parece mesmo. Na segunda, parece que rotacionou a peça um pouco, de modo que dá para ver menos a questão da profundidade. E a terceira está quase parecendo a vista frontal, porque a profundidade está parecendo muito pouco. O que deu esse efeito nos desenhos? O ângulo do eixo da profundidade, que é esses três eixos aqui, ó. Vocês podem ver que em relação horizontal, cada um deles fez um ângulo diferente. O primeiro fez um ângulo de 30, o segundo fez um ângulo de 45 graus e o terceiro fez um ângulo de 60 graus. E o que acontece? Para cada um desses ângulos que você selecionar, você vai ter que fazer uma redução nas dimensões. Quais dimensões eu vou reduzir e que redução é essa? Vocês podem perceber que, por exemplo, nas três desenhos que eu fiz, as arestas que são paralelas a esses dois eixos, que é o eixo da altura e do comprimento, ficaram em verdadeira grandeza. Porque é assim que faz. Então, por exemplo, a sua vista frontal, ela vai ser representada praticamente toda em verdadeira grandeza. O que vai ser mudado é a questão da profundidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma profundidade de 15 milímetros, correto? Aqui, quando a gente for fazer a perspectiva cavaleira em 30 graus, com o eixo da profundidade, o que a gente faz? A gente pega todas as arestas que são coincidentes com esse eixo e reduz eles em 2/3, ou seja, a gente vai pegar, por exemplo, 15 milímetros, que é a aresta original, o valor original,
e vai multiplicar por 2/3, de modo que a aresta, na perspectiva cavaleira, em 30 graus, vai ficar 10 milímetros, ou seja, 2/3 do valor original. A mesma coisa aqui, por exemplo, se eu não me engano, isso aqui era uma aresta de 7 milímetros no original, eu reduzi em 2/3, então ficou 4,66666. A mesma coisa agora acontece em 45 graus. Vocês veem que o ângulo aumentou. E se o ângulo aumentou, consequentemente, a redução vai ser maior. No caso, a redução para 45 graus é meio. Então, se a aresta original era 15 graus, na hora de fazer em vista cavaleira, 45 graus, a gente faz ela 7,5, ou seja, metade do valor original. E relembrando só para as arestas que coincidem com o eixo que está inclinado. Que no caso, por exemplo, são essas aqui que eu estou marcando. Todas as outras, por exemplo, essa aqui é paralela a essa aqui é paralela a essa, todas as outras são representadas em verdadeira grandeza. E por último, a de 60 graus, que é a que tem a maior redução de todas, porque vocês podem ver que o ângulo é bem grande, vai ser reduzido em 1/3, ou seja, se o no original era 15, agora vai ter 5 milímetros de profundidade, e inclinado em 60 graus. É basicamente isso, galera. Tipo, é interessante que vocês aprendam esses valores. Então, cavaleira 30 graus, 2/3 de redução. Cavaleira 45 graus, meio de redução, 1/2. E cavaleira 60 graus, 1/3 de redução. E aí, os desenhos de vocês vão ficar representados dessa maneira aqui. Essa aqui são os detalhes da besta cavaleira que eu gostaria de ter falado, que eu quis falar para vocês. E só fechando essa parte, a gente tem aqui, por exemplo, os dois eixos, né, que são vertical e horizontal. Para fazer o terceiro, só seleciono esse ponto aqui, que é a origem, determino um valor de, sei lá, 60, por exemplo, e coloco o ângulo que eu gostaria de colocar. Ah, vou fazer 30 graus. Então, coloca 30. Não, vou fazer 45, 45, 60, 60. Aí eu coloquei 60, ó, ali já ficou na angulação correta. E aí vocês fazem isso ao longo das atividades de vocês. A última coisa que eu gostaria de fazer agora é mostrar como que se faz circunferências em perspectiva, que é uma coisa que vocês me pediram para fazer da última vez e eu acabei não explicando muito bem. Eu fiz esse cubo aqui, tipo, para fazer uma face mais simples mesmo, de lado 50 milímetros. Eu vou fazer aqui a cota, né, por exemplo, cota 50 milímetros, que é o que ficou a aresta do meu cubo. Beleza. Eu vou fazer um furo de raio 10, ou seja, um furo de diâmetro 20 milímetros em uma dessas faces. Se for selecionar a face superior, por exemplo. Mas pode ser todas as outras faces. Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu faço é ver se o espaço que esse furo vai ocupar, então, por exemplo, raio de 10 milímetros, então é um diâmetro de 20. Ele vai, tipo assim, ele vai encostar nas arestas da face. Então, por exemplo, vai ocupar todo o espaço da face, senão a gente vai ter que fazer todo esse processo aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o centro da face. No caso da face que a gente selecionou é essa, eu passei 2 eixos de centro para encontrar esse ponto aqui, que é o ponto central da face. Então é só passar os eixos para descobrir esse ponto. A segunda coisa que a gente faz é fazer um quadrado menor dentro da face que a gente selecionou. Mas quais são as dimensões desse quadrado? São as dimensões do furo que você vai fazer. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um furo de diâmetro 20 milímetros, raio 10, eu fiz aqui, como vocês podem ver, um quadrado de lado 20 milímetros. Todas as faces, desculpa, eu estou meio com a garganta ruim hoje, todas as faces têm 20 milímetros. E o importante é que o quadrado fique o máximo centralizado possível. Porque é importante isso. O centro desse quadrado tem que ser o mesmo do centro do lugar que você vai fazer a face. Então, determinando o centro, você vai fazer esse quadrado. E aí você apaga as linhas de auxílio. E vai ficar esse losango aqui. Eu fiz aqui um exemplo de, por exemplo, se vocês fossem fazer a vista superior nessa face aqui, o furo seria esse, e o quadrado que nós estamos desenhando seria esse quadrado vermelho aqui, que é tangente ao furo circular nas suas 4 arestas.
E aí, beleza, fizemos esse quadrado agora. Se a gente pegar para analisar esse quadrado friamente, ele é um losango. Tira a visão 3D e liga a visão 2D. É um losango. Então, a gente vai começar a considerar ele, a partir de agora, como um losango bidimensional. O que a gente vai fazer aqui agora? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o encontro das duas arestas maiores, que formam um ângulo maior entre si, né? Porque, por exemplo, o losango tem sempre dois ângulos maiores, dois ângulos menores. Aqui forma 20, 120, e aqui forma 60 graus. A gente vai pegar as duas arestas que formam um ângulo maior e fazer linhas que cruzem o losango até o ponto médio das arestas opostas. Então, eu vou pagar aqui, por exemplo, para mostrar como é que faz. Vou partir desse primeiro aqui, criar a linha e achar o ponto médio dessa aresta aqui, que é diretamente oposta a ela. Vou fazer a mesma coisa com a outra face. Aí, pronto, foi feito essas duas linhas. Aí vocês vão fazer a mesma coisa depois com o encontro luz, ou seja, com essa parte aqui encostando nessas duas de baixo. Eu fiz um desenho para indicar. Aqui está, por exemplo, esses dois aqui já haviam sido feitos. Aqui está os novos que vocês vão fazer. Sempre partindo da extremidade de maior ângulo até o ponto médio das arestas opostas. Beleza, fiz esse desenho aqui no meu losango. E agora? Agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer os arcos da circunferência. O primeiro arco que vocês vão fazer, vocês vão pegar essas duas arestas que vocês fizeram, essas duas linhas, e elas vão ser meio que os raios do arco que vai unir esses dois pontos, sendo o centro esse ponto aqui. Então, eu vou apagar aqui para mostrar. Você fez essas duas linhas aqui, correto? Você vai pegar o comando arco. Caso eu selecione aqui o comando centro, início e fim, para determinar primeiro o centro. O centro vai ser aqui de onde você fez as linhas. E aí você vai somar os pontos médios das duas extremidades para fazer aqui. Vou colocar de vermelho para ficar melhor de visualizar. E está feito o arco. Um arco que tem centro, o centro aqui, e de raio essas duas extremidades, tanto que o ponto de início dele é o final de um dos raios e o início de outros raios. Vocês vão fazer a mesma coisa com esses dois aqui, que vocês tinham feito opostos. Vou jogar aqui para baixo, e está aqui. Essas duas linhas foram indicadas em verde, e o arco de verde foi identificado aqui agora. Vou fazer ele do zero para mostrar como é que faz. Seleciona o comando centro, início e fim. Aí você determina que o centro vai realmente estar aqui, um ângulo maior. E aí você seleciona a extremidade das duas linhas que você fez. E aí, ponto. Pronto, vocês podem ver que tanto esse quanto esse arco já estão feitos. Agora você só precisa unir os dois, que no caso é esses dois espaços em branco aqui. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer o terceiro arco, que tem como centro o cruzamento dessas duas linhas, ou seja, esse ponto aqui, ó. E vocês vão fazer agora o arco do mesmo jeito que vocês fizeram da outra vez. Centro, início e fim. Seleciona, mas eu vou apagar aqui primeiro para ficar mais fácil de visualizar. Seleciona aqui o ponto, o centro do arco, uma extremidade, e aí finaliza terminando o arco. Aí está feito o terceiro arco, e o quarto arco, que é o último, vocês vão simplesmente repetir o processo do outro lado aqui do losango. Vou jogar aqui a imagem para baixo. O cruzamento dessas duas linhas aqui vai formar, o cruzamento delas vai ter esse ponto, que vai ser o centro do arco, que tem como início esse e finalização esse ponto. Então, eu vou apagar aqui para mostrar como que faz. Selecionei o azul. Selecionei esse como centro. Início, fim. Depois de feito isso, vocês vão simplesmente apagar todas as linhas que não for circunferência, que não for arco, circunferência. E pronto, vocês têm aqui a sua circunferência em perspectiva na face superior. O mesmo processo pode ser feito em todas as outras faces. Se você for fazer um arco que, por exemplo, ocupa a face inteira, você já tem um ângulo aqui feito, e não precisa
precisa fazer aqueles primeiros passos de determinar fazer um quadrado menor no meio da face. E é esse basicamente o processo de fazer circunferências em 3 dimensões, galera. Eu espero de verdade ter ajudado. Desculpa pelo atraso em postar o vídeo. E qualquer dúvida pode me mandar pelo e-mail. Falou pra vocês.